Hoje nós temos uma palavra que eu quero partilhar com os irmãos, que é de oprimidos a guerreiros valentes. E eu queria que você prestasse bastante atenção e abrisse o seu coração, porque eu creio que Deus vai falar muito com você. Tá? Essa palavra, ela começa com a personagem que é Davi. Eu quero falar de outros personagens, mas eu preciso introduzir com Davi. Davi, ali no capítulo 18 de Crônicas, ele tem problemas com Saul. No capítulo 16, 17, depois do capítulo 22 de 1 Samuel, aparece alguns personagens muito interessantes e ele foge de Saul. Davi era um guerreiro, né? Todo mundo que conhece a história de Davi sabe que ele era um pastorzinho e Deus prometeu e profetizou na vida dele que ele ia ser um rei, e ele vem crescendo, e quando ele está trabalhando para Saul, ele, numa vitória que ele teve muito grande, as mulheres, quando ele chegou lá no palácio, começaram a cantar que Saul matava 1000 e Davi matava 10.000, e Saul ficou com ciúme, começou a perseguir Davi. Davi foge. Depois ele encontra um outro rei no meio do caminho, e ele ficou assim, preocupado com as conversas que ouviu, porque as pessoas falavam dos feitos de Davi, e ele falou assim, eu tenho que fugir de novo. Ele pensou assim, vou encontrar um apoio aqui nesse rei, mas ele fugiu, e ele encontrou uma caverna, e ele entrou nessa caverna, chamada Caverna de Adulão. E quando ele entra nessa caverna, ele encontra algumas pessoas, e estava ali, dizem que se reuniu mais ou menos 400 pessoas com Davi, mas há alguns que se destacaram, e é desses homens que nós queremos falar hoje, né? Olha só o que diz em 1 Samuel capítulo 22, do verso 1 e 2. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou com ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. É muito interessante isso, porque teve um processo de Davi, que fugia de situações que ele precisava fugir, senão eles matavam ele, e ele chega nessa caverna e encontra essa galera tão especial, cheia de problemas, cheia de situações para resolver, cheia de conflitos emocionais. E a Bíblia diz que Davi se fez líder deles. Mas até aí, tudo legal. Porque quando se fala de Davi, todo mundo é Davi, escolhido por Deus. Mas e a atitude desses homens que receberam Davi? Aqui agora, esses homens que Davi pegou, que eram, o que eles eram? Achavam-se em aperto. Fala comigo, achavam-se em aperto. Endividados. E com problemas emocionais. Essa era a galera que Davi encontrou ali naquele lugar. E esses homens se tornaram os valentes de Davi. E eles já eram guerreiros, muitos deles já eram guerreiros, mas eles se tornaram guerreiros valentes. Guerreiro valente é aquele que faz além do que lhe foi chamado para fazer. O valente é aquele que dá um passo a mais daquilo que é só o objetivo natural da vida. As pessoas que se destacam no seu trabalho é porque elas fazem algo acima da média, e assim elas se destacam. Então eu já trabalhei com vendas, né, muitos anos atrás, e eu vi algumas pessoas que elas viviam sempre reclamando e fazendo a mesma coisa, dava para o sustento, pagava as contas, mas havia um grupo que descobria formas de chegar nos clientes de forma diferente, de atrair os clientes para eles, criavam situações, criavam circunstâncias, e essas pessoas se destacavam mais que as outras e prosperavam mais que as outras. Então sempre no nosso meio vai ter aquele que dá um passo além, e nós temos que acordar para isso. E nesse caso aqui, havia homens ali dentro daquela caverna que se destacaram. Havia um grupo de 30 e havia os líderes dos grupos de 30, e na realidade havia 3 que se destacaram fortemente trabalhando com Davi. Olha só, em Crônicas capítulo 11, verso 11 e 14. Esta é a lista deles. Jazobeão, um Aquemonita, era chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando a lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô,
de Aiô, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram a sua posição no meio da plantação, e eles os defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Aqueles que não desistem, aqueles que agarram naquilo que é forte, naquilo que eles podem se agarrar para fazer algo que vai além daquilo que é normal. Quando Davi foi visitar os irmãos dele, que estavam diante de uma batalha, Golias estava confrontando o exército de Israel há 40 dias, falando aí, não tem homem aí não para lutar comigo? E Davi era como dizer em Portugal, né, um puto, né, 16 anos mais ou menos, 17 anos, novinho, e ele olhou e falou assim, é tão grande que eu posso matar ele. E enfrentou. E porque ele enfrentou o desafio, ele venceu. E porque ele venceu, ele foi levado para o palácio para trabalhar com o rei. Então, assim, há essas pessoas que fazem a diferença. E esses homens aqui, Jazobeão, olha que nome, né? Eleazar, né? Abisai, Benai, Azael e tantos outros, eles fizeram uma diferença brutal, porque eles eram daqueles que, no meio da dificuldade, eles tomaram a postura de fazer, não desistir e vencer, e Deus lhes deu as vitórias. Quando eu olho para eles, eu vejo outras coisas excepcionais que eles fizeram, esses 3. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 15 e 19, diz que os 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. Desejou Davi e disse, quem me dera beber água do poço de Belém, que está junto da porta? Olha só, quem que estava lá? Os inimigos estavam em Belém. Davi só sentiu vontade de beber água ali daquele poço. Então, olha só, então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis beber, mas derramou ao Senhor. E disse, nunca, meu Deus, permita que faça tal coisa. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Davi, ele desejou algo. E aqueles homens falaram assim, nós queremos realizar o sonho de Davi. E eles atravessaram no meio dos inimigos, enfrentaram os inimigos e foi buscar água naquele poço que Davi desejava beber. É lógico que Davi teve uma atitude muito forte, muito tremenda. Davi conhecia Deus e ele falou, olha, não me permita eu desagradar o coração de Deus por causa da obra que esses homens fizeram. Vamos consagrar essa água a Deus. Ele derramou ela para Deus. Ele não permitiu beber daquela água. Mas por quê? Porque ele viu que aqueles 3 homens puseram a sua vida em risco para que Davi fosse realizado no seu desejo. Eram valentes ou não eram? Enfrentar todo um exército para buscar uma garrafinha de água? Agora, o que fizeram esses homens ter atitudes que fizeram deles pessoas que estavam fugitivas ali naquela caverna, a chegar ao nível de pôr a sua vida em risco para poder acompanhar Davi? O que fizeram esses homens? Eles eram homens oprimidos, eles eram homens fugitivos, mas eles tiveram atitude, e essa atitude para mim é o que marca que fizeram deles pessoas que se tornaram heróis na fé, heróis na palavra de Deus. A Bíblia destaca eles como os valentes de Davi, pessoas que se destacaram diante dos outros. Isso mexe comigo. Então, eles eram fugitivos, mas eles tiveram essa atitude e eles mudaram a sua vida, de oprimidos para pessoas livres, de fugitivos para guerreiros, de endividados para pessoas com a sua vida normalizada. Aí você vai vendo a vida deles transformada.
O que aconteceu aqui? Esses homens foram transformados por uma liderança que o ajudou a chegar no topo, sim. Mas eles tiveram a atitude de falar: aonde nós estamos, nós só chegamos até aqui e não conseguimos mais nada na nossa vida. Eu não estou falando de só atitude financeira, presta atenção. É atitude de moral, de reputação, de estilo de vida, de transformação de famílias, sabe? De mudança radical na estrutura da vida deles. Eu olho para esses homens e vejo muitas pessoas que têm problemas da vida, mas não lutam para mudar. Eles tomaram atitude: nós vamos lutar para mudar, vamos nos submeter à direção da vida. Vou ser sincero, Davi era conhecido, porque ele matou Golias, ele foi conhecido por ir nas guerras com Saul e vencer milhares, mas Davi estava como também fugitivo, desacreditado. Ou vocês acham que o pessoal recebeu ele e falou: vem Davi poderoso? Não, Davi nessa época, ele estava fugindo de Saul e fugindo de um outro rei, porque ele estava com medo de morrer. Aqui é que está a questão. Mas eles se uniram e mudaram o propósito de vida deles. Nós como igreja, irmãos, é isso que Deus tem falado. Nós temos que nos unir e mudar o propósito desta nação. Nós temos que fazer algo diferente. Nós temos que levar o evangelho às pessoas, o evangelho da salvação, da libertação, da cura, que muda a vida da pessoa. Mas também, agora mesmo o irmão estava falando comigo ali, o ser humano tem que fazer a parte dele. E nós precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte. A reputação desses homens foram mudadas, porque eles decidiram mudar o propósito de vida, decidiram estruturar a vida deles segundo a orientação de Davi. Eles decidiram se submeter à orientação de Davi. Se eles não decidissem isso, eles não seriam os valentes conhecidos hoje. Então, muitas vezes, tem pessoas que elas não crescem naquilo que elas estão fazendo, porque elas não se submetem à orientação de quem está dirigindo elas, ok? Elas não se submetem a isso. E aí o que acontece? No trabalho, né? O patrão fala: olha, vamos trabalhar dessa forma. O sujeito fala: não é assim que eu penso diferente. Eu conheci um vendedor assim, numa indústria que eu trabalhei, e ele falava para mim, ele falava: não, mas eu faço do meu jeito, porque eu sempre fiz assim, e assim é que dá certo. Ele nunca prosperou. Ele tinha o sustento, mas ele nunca prosperou no trabalho dele. Então nós temos que acordar para isso, que chega um momento em que nós temos que falar assim: espera aí, eu preciso seguir a orientação de Deus. Irmãos, toda a resposta que você precisa está nessa palavra. Jesus é o nosso general. A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso líder. Ou nós nos submetemos e seguimos, ou nós vamos ficar fazendo do nosso jeito. E se perguntar: tudo na sua vida do seu jeito está certo? Tem muita coisa que dá errado, porque na minha é assim. Quando eu estou fazendo do meu jeito, alguma coisa sai torta. Mas quando eu estou fazendo do jeito de Deus, Ele endireita as nossas veredas, Ele aplana as nossas estradas. Está na palavra, Ele prepara o caminho para nós caminharmos. E nós temos que abrir o coração para isso. Deus é tão fofinho, né? Que Ele faz isso por nós. Mas nós temos que acordar, como esses homens acordaram. Esses homens estavam ali, eles eram homens fracassados, endividados, oprimidos. Sabe? Eu quero te dizer uma coisa: Deus nos convoca a matar o velho homem e nascer de novo. Deus falou isso para um homem que ele era líder na igreja da época, Nicodemos. João capítulo 3, Nicodemos chegou para ele: mas e aí? Jesus falou: olha, importa que o velho morra e que nasça o novo. E ele não nasce da carne, ele é diferente, ele nasce do Espírito. Ele precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de ser. Jesus mostrou isso para Nicodemos, para um líder espiritual forte na época. Ele era um dos influentes da sinagoga da época. E Jesus falou para ele: tem que mudar, tem que nascer de novo. Então assim, nós temos que olhar para nós e falar: querido, nós precisamos mudar. E olhar para Jesus e falar: Jesus, eu quero que o Senhor realmente guie a minha vida.
Eu quero realmente que o Senhor dirija os meus passos. Eu quero realmente andar nos seus caminhos. Eu quero realmente, sabe, cumprir a tua palavra. Vocês acham que para esses homens foi fácil decidir isso? Eles eram homens que faziam a vida do jeito deles. Sabe, com todo respeito, assim, né, irmãos? Nós muitas vezes queremos fazer do nosso jeito. E a gente já experimentou que muitas vezes, aliás, na maioria, não funciona. Uma coisinha ou outra dá certo para o nosso sustento. Mas depois a gente vai ver que a coisa fica entalada, não avança. E Deus quer libertar você de uma vez por todas, para que você possa, sabe, andar livre e crescer e prosperar e romper em todas as áreas da sua vida. Quem anda com Jesus não vai viver a alegria do céu, não. Ele vive na terra agora, a alegria da terra, preparando e já indo para o céu. A vida do ser humano, quem entrega a vida para Jesus, ela já se torna eterna. E ele pode decidir ser feliz ou não. Semana mesmo eu recebi mensagem de uma senhora, pessoa conhecida, pessoa, sabe? E ela falou para mim, falou assim, a minha vida não muda. A minha vida continua triste. A minha vida continua com problema. E eu falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Você já me conhece há tanto tempo, e eu falo contigo essas coisas, e eu falei com ela livremente, falei, querida, eu preciso te falar com todo amor e carinho, eu quero que você entenda que eu amo você demais, mas você precisa deixar Jesus preencher o espaço da sua vida, que é o que não te traz alegria. Se Jesus preencher, o resto vai no lugar. E ela, como é que eu faço isso? Eu falei, vem andar conosco, não fica só andando paralelo de vez em quando encontra com a Rita, aconselha, de vez em quando encontra comigo, sabe aquela coisa? Sabe, de vez em quando, né? Não, vamos andar junto, para você ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida, porque é a única forma, querido, não há outra. Há pessoas que andam pela beirada, né, passeando pelo lado, vendo o que vai dar, sabe? Mas há pessoas, como esses valentes aqui, que agarraram o projeto de Davi, e andaram com Davi, e cresceram com Davi, e foram reconhecidos por Deus, porque deles fizeram a diferença. Nós temos que pensar diferente, nós temos que agir diferente, tá? Deus quer que você mate o velho homem. O velho homem não é que você vai morrer fisicamente, um dia você vai morrer fisicamente, né? Mas se você tiver a sua vida eterna, talvez até nem morra, Jesus volte antes e nos leve, mas assim, se morrer fisicamente, se você estiver bem com Deus, você vai para o céu, você vai estar com Ele, está tranquilo, está na boa, sabe? Mas matar o velho homem é você eliminar aquela história da sua vida de fracasso, de opressão, de tristeza. Sabe, tem um rapaz que falou comigo, eu falei, quantas vezes você já separou? Você vai continuar separando o resto da sua vida? Casa, vive 2 anos, 3 anos, acho que não dá certo, separa, você sabe, você entende? Fala, não entendo não, eu casei para morrer do lado da minha mulher. Aliás, eu casei para subir com ela para o céu junto, né, braço dado. Tá? Então assim, acontece, mas fazer disso um estilo de vida, então nós temos que repensar. E esses homens aqui, muitas vezes fracassados, reputação, imagina o que falavam deles. Vocês não me conhecem, mas eu não conto muito o meu passado, mas o meu passado também não foi de boa reputação. Era bom menino, mas fazia muita coisa errada. Para manter o status de vida que eu tinha, as coisas que eu tinha, eu fazia muita coisa errada. Só que quando eu punha a cabeça no travesseiro, eu chorava de tristeza. E esses homens aqui, eu imagino eles assim, oprimidos pela tristeza, pela vergonha, pelo que dizem dele. Reputação é aquilo que as pessoas veem em você, acham de você, pensam de nós, percebe? Então, o que pensavam de ti no passado? Eu já contei isso, mas eu vou lembrar. Muitos anos atrás, eu e Rita, 1997, nós casamos em 96, eu levei Rita para conhecer o Brasil. E aí a Rita, eu queria muito que ela conhecesse o país que eu vim, e na nossa casa, meu pai tinha um anexo no fundo, e nós dormimos no anexo, porque eu tenho 6 irmãs, e eu tenho irmã de tudo quanto é jeito, então quando elas reúnem tudo, é uma bagunça que você não descansa. E aí a gente hospedou no anexo, porque já tinha um pouquinho de separação. E eu acho que fui deitar mais cedo um pouquinho, passou um pouco, a Rita chegou, e ela deitou e ela fala assim, amor, posso falar contigo? Quando ela fala assim,
eu já sei que eu preciso abrir os ouvidos, que ela tem algo importante para falar comigo. E ela falou assim, olha, assim, mais ou menos, né, porque eu não lembro bem as palavras, mas ela falou assim, se eu não te conhecesse, se eu te conhecesse antes de você conhecer Jesus, eu não acreditaria na mudança que houve na sua vida. Mas como eu conheci você depois, eu já conheci o homem mudado. Eu só perguntei para ela, você falou com a minha família? Ixi, porque família para falar mal da gente e falar as coisas ruins da gente é brincadeira. Nunca aconteceu contigo não, só comigo? Chega numa rodinha, não é cristão, a primeira coisa que eles falam é contar os podres tudo. E eu, como eu já casei com quantos anos, amor? 33, né? 33. Então imagina o tanto de podre que tinha para trás. Conheci Jesus com 28. Os podres para trás que eu tinha enterrado, a minha família ressuscitou tudo para ela. Queridos, eu só perguntei para ela, quer saber mais alguma coisa? Ela falou, não precisa. Já estou cheia, estou farta do que eu já ouvi. Estou brincando, mas assim, eu acho que ela ouviu tanta besteira que ela falou assim, já estou farta. E eu falei, tá bom, você casou com um homem mudado. E eu sou esse homem mudado para ela. E é assim que a gente tem que ser. A reputação do passado não pode perseguir o seu presente e não pode determinar o seu futuro. Entende? Tem que mudar a reputação. E eu lembro disso, que eu já contei isso também. A Inara, minha irmã que converteu, ela, um ano depois, ela correu, me abraçou e falou assim, eu quero o Jesus que você tem. E eu falei, por quê? Ela falou, porque você mudou. Irmão, nós temos que tomar essa decisão, como esses homens tomaram essa decisão. Não vamos mais ser os conhecidos como oprimidos, não vamos mais ser conhecidos como os fracassados, não vamos mais ser conhecidos como os endividados, nós vamos mudar a história da nossa vida. E Jesus quer mudar a história da sua vida. Se você andar com Jesus e conhecer Jesus de perto, você vai ver o prazer que Ele tem de mudar a sua vida. E as orientações que Ele te dá na sua palavra, para que a sua vida seja mudada, transformada, e você venha ter uma nova reputação. Em vez de endividados, em vez de fracassados, começa Ele mudar você para guerreiros valentes. Homens que mesmo que tenham situações difíceis para lutar, vencem. Essa é a diferença. Homens e mulheres, quando eu falo homens, né, falo generalizado, que tenham dificuldades, tenham lutas, sabe, mas eles vencem, e eles saem como vencedores. O desejo de Deus é que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, os valentes de Davi eram homens que apoiaram ele fortemente, no reino dele, em tudo que ele fez, sabe, eles se tornaram aqueles que faziam coisas impossíveis, para que o reino de Davi crescesse. O que podemos fazer de impossível, que sai do nosso limite, para termos uma reputação tal, que todo mundo queira conhecer o reino de Deus? O que podemos fazer? Primeiros, o grupo aqui, que estava lá, eles se achavam em aperto. Refere a pessoas perseguidas. Como Davi teve que fugir, eles também tiveram que fugir para aquela caverna. Aquela caverna devia ser uma caverna bem estratégica, né? Porque eles fugiram para lá e ali eles tinham uma proteção. E foram unindo homens de todos os lugares, né? Vou brincar, os imigrantes tudo, né? Tava lá, né? Aqueles da cidade também que fugiam, tava lá, né? Homens que eram perseguidos. Esse era o primeiro grupo. Homens que precisavam fugir de situações, pode ser situações que eles mesmos criaram, pode ser situações que eles nem mesmo criaram, mas eles se viam em aperto e eles não tinham para onde ir. Perderam tudo, foram para a caverna de Adulão. Segundo grupo, os endividados, os que têm conta para pagar. Esse é o que a gente mais acha hoje, né? Eu tenho uma dívida que ela me persegue, que é a prestação do meu apartamento. Você paga e continua pagando. Eu acho que lá para os 70 e tal, isso vai estar pago. A minha filha até uma vez brincou comigo e falou, papai, se você morrer, eu falei, se morrer fica tudo quitado. Ela, né? Tudo, porque tudo que eu faço eu tenho seguro, então, porque eu quero proteger a minha família, se eu morrer, elas ficam com tudo quitado. Aí a mais nova era pequenininha, ela, né? Então assim, os endividados, todo mundo tem conta a pagar, quem é que não tem conta a pagar? Né? Todos nós temos, né? E naquela época tinha um grupo de pessoas que, de acordo eles iam necessitando,
eles iam vendendo os seus bens para sobreviver. E depois, quando eles não tinham mais nada, eles muitas vezes davam a sua própria vida como escravos daquela pessoa que eles tinham dito. Esses eram o tipo de pessoas que estavam ali na caverna. Jesus, ele veio para libertar os cativos, para dar uma nova vida. E eu vejo isso porque eu já peguei pessoas que eu fui conversar com elas, deviam, para elas era uma fortuna, era impossível. Talvez para um, é uma diferença, para um pode não ser muito, para outro pode ser demais. Para quem não tem nada, 10 é muito, né? Para quem tem 10, 100 é muito, e assim por diante. Então o que acontece? Eu peguei pessoas, igual um senhor que eu conheci, que na época ele, 3 filhos, morando numa cidadezinha aqui do interior de Portugal, trabalhando, e ele já tinha dívidas de mais de 25 mil euros. Eu falei, vamos mudar a história da sua vida? E ele organizou tudo, trabalhou, pagou, cresceu, prosperou, sabe? E a vida está normal. Eu peguei uma senhora do sul de Portugal, que ela estava perdendo até a casa para morar. E eu falei assim, mas você quer mudança? Eu vou traçar um plano de mudança para você. Você tem que andar nele. Eu penso que Davi fez isso com esses homens. Aquela senhora, por exemplo, eu falei para ela, vende o seu apartamento, mora de aluguel, que gasta menos que a prestação que você paga, quita essas dívidas todas, sabe, organiza a sua vida, diz não para todo mundo que te pede dinheiro emprestado, porque ela era tão boazinha, que ela ajudava todo mundo e ficava de fiador de todo mundo, estava arrebentado e ganhava muito. Ela fala assim, você é um dos meus melhores amigos que eu tenho. Sabe? Ela já é uma senhora já aí, 60, 70 anos, hoje, sabe? E eu dei toda a orientação para ela, e ela entrou na orientação. O problema é que nós queremos mudança de vida, e aí a Bíblia tem toda a orientação para a nossa mudança de vida, e a gente não aceita. E aí a gente fica de novo, né? Sendo fiador do outro, né? Endividando com o outro. Essa senhora hoje, a vida dela é totalmente estável. Ela falou, não precisei comprar outra casa, porque o aluguel que eu pagava era muito barato, né, em relação a isso. Mas depois a filha dela comprou uma casa, e ela mora hoje com a filha, por causa já da idade, né, veio para cá morar com a filha. Mas assim, percebe isso, que a pessoa tem que tomar uma decisão, e nós temos que tomar uma decisão na nossa vida, de organizar a nossa vida, de aceitar a direção que é dada. Outra coisa, esse era o grupo, né, dos endividados. Agora, esse grupo aqui é um grupo de muita gente. Ele é o grupo das pessoas com espírito desgostoso. Pessoas que são revoltadas com qualquer coisa. Nada está bom para elas. Tudo que você conversa é negativo. Tudo que você fala não tem jeito. Sabe, pessoas que estão revoltadas até com elas próprias, ok? Pelos fracassos que tiveram. Irmãos, quem aqui não teve fracasso? Não levanta a mão não, porque mais fracassado que vocês todos fui eu. Montei empresa que faliu, sabe? Desisti de faculdade quando estava fazendo, muitas vezes. Aliás, foram 2 na época, sabe? Só que chegou um dia que eu encontrei Jesus e tomei a postura de mudar minha vida. E aceitei a mudança. Sabe, eu vou usar uma expressão aqui, minha esposa não tem problema. Era mulherengo e Deus mudou minha vida. E quando eu converti, eu fiquei 5 anos e meio solteiro para esperar a mulher certa da minha vida. É bom falar, né? Vocês, né? Não é na pele de vocês ficar 5 anos e meio solteiro esperando a mulher certa da vida. Pensa no sofrimento humano, né? Mas sabe, olha o presente que Deus me deu. Olha a família. Meu sonho era ter família. Você já viu pessoa ter sonho de ter família? Meu avô casou, ficou 50 anos casado com a minha avó. Eles beijavam na boca no meio da rua, os 2 velhotes. Eu era apaixonado naquilo e eu nunca conseguia ter. Meu pai, casado com a minha mãe, foi quase 50 anos de casado também. Só separaram porque elas morreram. Então, presta atenção nisso. Era meu sonho. Eu falei isso para a Rita, o meu maior sonho eu já realizei, que era ter família. Pensa numa família legal. A Lídia chega lá em casa e fala assim, Aguinaldo, preciso falar com você. Minha filha mais nova, né? Dá beijinho, sabe? Beija, abraça, dança, diverte. Ai, é tão gostoso. É tão gostoso. Lá em casa eu fico rindo só de ver o relacionamento nosso. Muitas vezes eu estou parado assim, vendo. Aí eu olho para a Rita olha para mim, de ver as brincadeiras entre elas. Família feliz.
Não temos milhões, mas temos tostões que pagam a nossa vida. Ok? Que dá para fazer uns extrazinhos, que dá para comer uma carninha de vez em quando, né? Uma picanhazinha, né? Que dá para fazer um raclette, que dá para fazer de vez em quando uma coisinha extra, dá. A gente poupa e faz, ok? Né? Mas não tem, mas é relação. Esse era meu sonho. Tem pessoas que sonham com outras coisas. Esse era o meu sonho, era família. E esse sonho Deus realizou. O dia que eu encontrei ele, eu conversei com as meninas lá que eu converti no grupo delas, no life group delas, e eu falei, o que é um namoro cristão? Elas falaram, é assim. Eu falei, estou ferrado. Porque eu pensei, falei assim, é impossível, mas era o que eu queria. Eu falei, entro nesse negócio. Então nós temos que ser como esses homens, tomaram decisões de seguir orientação. E eu segui a orientação de meninas que eu conhecia desde os 15 anos de idade, andava junto, pequeno, criança, né? E elas me deram orientação, porque elas conheciam a Bíblia mais do que eu. Então elas me mostravam na Bíblia como ser uma família feliz. E elas ainda não eram casadas, mas eu segui. Aí sabe o que aconteceu? Está aqui hoje. A família sim, nós temos defeitos, temos problemas, não temos, amor? Mas a gente sabe como resolver os problemas. Quando a coisa aperta, a gente faz assim, time, né? E vamos resolver. Mas o que eu quero dizer é isso, espírito desgostoso é pessoas que já fracassaram na vida, já erraram, e continua carregando o seu fracasso, continua pensando que não dá conta, continua pensando que não pode, continua levando aquele peso na sua vida. Esse é o tipo de pessoas que Davi pegou. Pessoas revoltadas, feridas emocionalmente. Mas, olha só, Deus transformou a vida daqueles homens, através de Davi, sendo usado ali com eles. Eles se submeteram à orientação daquele homem. E por causa disso, eles saíram de fracassados, de oprimidos, de endividados, para quê? Para guerreiros valentes. Pessoas que lutavam ainda, mas que lutavam de forma diferente, sabe? E é isso que nós temos que lutar. Nós não podemos paralisar a nossa vida, irmãos. Jesus voltou já? Ainda não. E se ele não voltar enquanto você estiver na terra? Vai continuar a vidinha do mesmo jeito, tá? Ah, é assim mesmo, pastor, não tem jeito não. Tem sim, senhora. Teve na minha. Eu gosto de falar de mim, porque fui eu sei o que eu não prestava. Sabe, as meninas uma vez foram conversar comigo sobre namoro e casamento. E elas chegaram para mim e a gente conversando. E eu assim, sempre, sabe, pai, homem é preocupado quando você tem meninas, né, e bonitas, né? Que as minhas são top da galáxia, são bonitas, né? Aí eu falei assim, Senhor, me ajuda. Como é que eu posso ajudá-las? Como é que eu posso trabalhar com minhas filhas para elas, assim, servir ao Senhor e serem íntegras? E a gente foi falar sobre namoro, essas coisas. E elas falaram, pai, fica descansado. Nós sabemos a história da sua vida. Sabemos que Deus te mudou, que você mudou e que você é um homem sério. Hoje você é o pai ideal para nós, né, filho? Né? Tem que apoiar, filho. Apoia aí, porque o negócio aqui fica bem. Né? E sabe o que elas falaram? Fica tranquilo, porque nós vamos ser como a mamãe. E eu tive o privilégio de casar com uma mulher, que era talvez a única cristã na escola dela na época, criticada, muitas vezes achou válida, porque você sabe, né? Ah, você é fanático, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela deve ter ouvido tudo lá. E ela aguentou firme. E Deus deu o melhor para ela, que sou eu. Deus escolheu bem, não escolheu? Deus escolhe ou não escolhe bem? Né? Deus escolheu bem. Então, olha só, queridos. Então, presta atenção nisso. Mas as minhas filhas falaram isso para mim. Nós temos um modelo. De lá para cá eu descansei. Tranquilo. Esther tinha 7 anos, chegou para mim, que ela estava já apaixonada. Eu falei, ai meu Deus, 7 anos não é hora de estar apaixonada ainda, né, filho? Né? Então, quando elas, por exemplo, assim, têm um interesse, ou tem alguém que passa perto delas e tem interesse por elas, elas conversam conosco, comigo, com a Rita, sobre o propósito de vida, sobre o que elas estão sendo. E Deus vai dar a pessoa certa para elas, eu estou tranquilo, não precisa preocupar. Então, nós temos que ter isso. Elas olharam para o modelo que é a mãe. Sabe? Uma mulher que só namorou comigo, só casou comigo, e eu não vou dar oportunidade para casar com outro, que eu não vou morrer. Né? Vai ficar velhinho junto, né, amor? Né? Amém? Amém. Então, olhando isso, Deus transforma a vida de pessoas.
que tiveram problemas em guerreiros valentes. Imagina, pensa o que ele não quer fazer com você. Uma das coisas mais gostosas de ler a Bíblia é ver os personagens e ver a transformação na vida dos personagens por causa da forma que eles lhes dão com aquilo que eles aprendem na palavra. Assim, para nós é o que aprendemos na palavra, ou aqueles personagens aprenderam na orientação que tiveram. Vocês estão vendo de Vitória em Vitória? Toda terça e quinta eu escolho um personagem para falar, para mostrar aquela transformação, que você pode continuar orando, que você pode continuar buscando, que você pode continuar profetizando, que você pode continuar vivendo, que Deus vai transformar a sua vida. E se Deus transforma essas vidas, o que Ele pode fazer com você? Deus está convocando uma geração para fazer deles guerreiros valentes. Você que tem que saber, eu vou entrar ou não? Imagina Davi ali na caverna de Adulão, conhecendo cada um deles, não foi da noite para o dia, porque para saber o que era a vida de cada um, né? Davi conversou com um, conversou com o outro, teve os seus relacionamentos ali, foi vendo a característica de cada um. E eu imagino que Davi falou, vem cá, vocês querem mudar de vida ou vocês querem continuar escondidos nessa caverna aí? Vocês querem ser pessoas de relevância? Porque Deus quer fazer você uma pessoa de relevância. Deus quer. Você não está aqui à toa. Deus quer fazer de você uma pessoa, no mundo aí eles chamam muito de sucesso, mas não vou usar a palavra sucesso, vou usar relevante. Pessoa que transforma a vida de outras pessoas, que ajuda outras pessoas, que muda o destino de outras pessoas, pessoas que fazem a diferença onde elas estão, seja na casa, no trabalho, na escola, elas fazem a diferença. Deus quer fazer de você isso. E eu imagino Davi convocando aquele povo, falou, olha, já sei a história de vocês, querem mudar de vida? O que eu fiz essa semana com aquela senhora. Adianta você ficar correndo, né? E tem pessoas que é amiga sua, frequenta a sua casa, passeia, vai junto e tal, mas tudo que você acredita, ela ainda duvida, ela busca em outras coisas. E eu vou te falar, podem falar o que for, eu já vivi muita coisa, muito tipo de religião, sabe? Eu já frequentei espiritismo, Seixunuê, sabe, tanta coisa, sabe? Já fui tanta coisa, que quando eu conheci Jesus, eu descobri a verdade. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E descobrir ele, mudou toda a forma de eu pensar. E tem pessoas que estão na igreja, mas vão fazer coisas espirituais que não tem nada a ver. E eu falei, ó, chegou o ponto de dar um basta nisso, filho. As pessoas estão me procurando e falam, eu estou sendo muito direto com elas. Chegou o ponto de você entender que só Jesus é filho de Deus. Só Jesus morreu por você. Só Jesus ressuscitou. Só Ele pode te dar a vida eterna. É o momento de mudar e transformar a sua vida. E Deus está convocando um exército de valentes. Aí você fala, não estou preparado. Todos esses homens não estavam preparados. Eles foram se preparando, passo a passo. Frequentaram o Life Group de Davi. Assistia o de Vitória em Vitória com Davi. Iam nos cultos com Davi. Estou brincando aqui, mas é verdade. Eles buscavam. O que mudou minha vida é que eu viajava 20 quilômetros toda quarta-feira para ir no Life Group que eu tinha. O que mudou minha vida é que domingo, lá em casa tinha 3 carros na garagem, eu tinha motos grandes, a minha mãe punha cadeado nos portões para eu não ir, eu pulava o muro, eu já tinha um homem quase 30 anos, eu pulava o muro e eu ia a pé, eu ia debaixo de chuva, eu queria conhecer Deus. Aí, mas você tornou pastor? Sim, porque eu descobri que ser pastor é bom, e é meu chamado, sabe, meu chamado é levar a palavra de Deus, é a paixão de Deus, é aquilo que Ele fez na minha vida para os outros, então eu falei, agora eu vou. Engraçado que quando eu fui falar com meus pais, agora eu vou, meu pai falou, a melhor coisa que você faz na vida. E a minha mãe falou assim, eu rezei a vida inteira para você ser padre, você vai ser pastor. Eu falei, graças a Deus. Né? E fui para a Amazônia. E mudei para lá. Nem conhecia. Então eu quero te dizer o seguinte, que cada doido da sua maneira, mas você pode ser o homem de Deus, a mulher de Deus, treinado e preparado para trabalhar aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você vive, no país que você vive, no bairro que você mora, no prédio que você mora. Entende? Então acorda para isso, Deus está te chamando.
E Ele vai te formar. Não vai ser da noite para o dia, né? Um soldado forma da noite para o dia? Não forma. Ele tem várias escalas de hierarquia até ele chegar numa posição de relevância. Mas se ele desistir, Gustavo, aposenta como sargento. Gustavo aposentou como sargento, eu estou brincando com ele, né? Sabe? Sabe? Então assim, você decide até onde você vai chegar em Deus. Deus proporciona o caminho, você anda nele ou não, ok? Então, sabe, eu queria muito que você ficasse de pé, eu quero orar por você. E eu queria que você pusesse no seu coração e orasse a Deus, para chamar você para fazer parte dessa revolução. Revolução que vai tocar de norte a sul do nosso país, aonde você estiver, que vai mudar o ambiente do seu trabalho. Rita trabalhava num banco, só ela era cristã lá naquela, depois que o pai dela saiu, aposentou, né? Só ela ficou lá dentro como cristã. As pessoas tinham respeito pelo trabalho dela, tinham respeito pela pessoa dela. A reputação dela era tão grande que quando os colegas iam fazer coisa errada, eles falavam assim, não convida a Rita, porque ela não vai. Desse jeito. A Rita não se sentiu rejeitada, ela se sentiu honrada por não ser convidada para o que não presta. Percebe a diferença? Que a pessoa, não está me convidando. Não, é porque ele sabe que você não vai se misturar com coisa que não te leva a nada. Deus está chamando. Feche seus olhos. Pergunte a você se você quer realmente ser uma pessoa relevante, uma pessoa diferente, uma pessoa que constrói história, uma pessoa que faz algo acima da média. Ele está te chamando hoje. O meu sonho como igreja em Portugal é isso. É a igreja aqui, nesse local, chegar a um nível que depois a gente possa ir para outros lugares do país. É ver valentes conosco lutando, levando a palavra aos amigos, vendo famílias restauradas, pessoas curadas. Vocês não têm ideia a quantidade de pedido de oração que a gente recebe. É enviando. Deus está te chamando. Deus está te chamando para ser um guerreiro valente, para fazer acima da média, da sua vida pessoal, na sua família, sabe, com seus filhos, na sua escola, no seu trabalho. Deus tem o melhor para você. Pai, no nome de Jesus, olha aqui para os irmãos que estão aqui, para aqueles que estão assistindo, para aqueles que vão assistir depois, porque tem muitos irmãos viajando e não puderam estar aqui conosco hoje. Eu quero abençoar a vida de cada um agora. Todo aquele que ouvir essa palavra, que o teu Espírito Santo entre no coração deles de uma forma sobrenatural, levando eles ao entendimento de que eles não precisam carregar as frustrações do passado, ficarem presos, sabe, nessas situações que os impedem de caminhar e de subir e de crescer. Que o teu Espírito Santo mostre para eles o futuro brilhante que o Senhor tem. E convoque eles, ó Deus, porque só o teu Espírito testifica no nosso Espírito as coisas de Deus, testifica no Espírito de cada um as coisas de Deus, para que eles sejam guerreiros valentes, vencedores, homens e mulheres, sabe, Senhor, que fazem a diferença, que são relevantes. Eu os abençoo no santo nome de Jesus, e declaro, ó Deus, que aqueles que tomam essa postura, o Senhor vai mostrar o caminho, o processo, e vai dar o bálsamo das coisas difíceis. O Senhor vai os ajudá-los, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, e o Senhor vai dar a visão clara de tudo aquilo que eles têm que andar, para crescer e prosperar no teu reino, em nome de Jesus.